Eu acho que independente da opinião de qualquer um, as pessoas LGBTs elas vão continuar existindo e que esse discurso de ódio, ele só mata pessoas. A gente está chegando para ficar e a gente não vai mudar por causa deles, entendeu? Ninguém. Eu sou gay e não precisa me aceitar, só precisa me respeitar, entendeu? Meu nome é Stax, eu tenho 28 anos e eu sou gay. Meu nome é Amanda, tenho 23 anos, sou trans há mais de 6 anos, minha vida toda, pra falar a verdade, né? Olá, meu nome é Nilde, tenho 40 anos e sou lésbica. Meu nome é Pedro, tenho 22 anos e me identifico como transgênero. Oi, meu nome é Lucas, tenho 23 anos e eu sou bicha. Eu não me defino nem gay mas politicamente eu me defino bi, eu beijo garotos e garotas e eu gosto dos dois. Meu nome é Diego, eu tenho 27 anos e sou gay. Olá, meu nome é Ângela Versosa Moreira, eu tenho 46 anos e eu sou lésbica desde quando eu me entendi por gente. Sim, eu sofri preconceito minha vida toda desde criança, né? Porque eu cresci dentro de uma família tradicional brasileira e preconceituosa. Meu pai, ele é alcoólatra, entendeu? Ele me batia todos os dias, entendeu? Mas a gente tem que ser forte com isso, né? Quem me apoiava já foi embora, partiu. Já sofri preconceito, teve fases mais difíceis, né? Na infância, época de ensino fundamental, em que eu não sabia lidar direito, não sabia desconstruir alguns conceitos em mim, e também a gente sabe que a sociedade não é fácil. Lembro de uma experiência que eu estava no recreio, eu estava lanchando, e tinha um garoto que ele gostava de me perturbar sempre. Essas palavrinhas que gay, viado, frutinha, etc. Ele ficou enchendo minha paciência e eu tava com um prato de sopa na mão e eu lembro que eu joguei em cima dele, né? Quer dizer, eu só me defendi, né? Que eu tava sendo alvo Mas enfim. E aí ele, quando eu tava saindo da escola, ele foi e me deu um tapão na cara. Sendo que eu não me achava culpado por ter feito aquilo, porque eu simplesmente me defendi. Cara, eu nunca tive muito preconceito externo. Os meus preconceitos foram mais familiares. Sempre mais familiares. Eu sempre disse que a minha família sempre foi mais as pessoas de fora do que os meus próprios parentes. Então, lembrança de preconceito, não tanto. A não ser na escola, quando brincavam chamando de macho fêmea, né? Mas a única coisa... Os preconceitos vieram mais de casa. Eu já escutei coisas terríveis como... como é que é o nome da... Fugiu da cabeça agora. Enfim, coisas como aberração, esse tipo de coisa. Tive N discussões com a minha mãe, que eu contei primeiro para ela, depois eu contei pro meu pai. E eles ficam falando que eu tô me mutilando, que eu tô indo contra a natureza e tudo mais. E eu tento falar que eu tô feliz assim, que eu sou feliz assim. E eles não entram na cabeça deles. Sim, na escola mesmo, eu não podia ter relações com uma amizade diferente com algum menino ou com alguma pessoa que já era assumido gay. Então, tipo assim, existiam outros meninos
que eram gays, e aí eu não tinha um relacionamento com eles. Eu evitava, né? Porque outras pessoas falavam deles de forma pejorativa. Então, minha mãe, inclusive, não gostava que eu me relacionasse com pessoas LGBTs, que eu tivesse algum tipo de amizade. E na universidade também, com comentários preconceituosos de professores. Eu estudo num curso extremamente assim conservador, pessoas conservadoras, mais velhas que eu até, tem pessoas da minha idade, mas com pensamento meio fechado, então... Que eu tenho lembrança não, mas o meu maior preconceito foi dentro do ambiente familiar. Meus pais não me aceitaram, nem meus irmãos não me aceitam e até disseram que iam me deserdar. Então, o maior preconceito que eu senti foi dentro de casa, dentro da família. Tanto é que a minha família é preconceituosa de um tanto que eu fui criada preconceituosa, eu tinha preconceito com essas coisas, eu era preconceituosa comigo mesma, eu não me aceitava. Tentei suicídio 2 vezes, mas, graças a Deus, desisti. E depois de um pequeno dizer, eu resolvi assumir a minha identidade, ser lésbica e pronto, e que ninguém tinha nada a ver com isso, muito menos minha família, porque era uma decisão minha. Já sofri sim, já desde pequena eu sofro preconceito. Só que comigo o preconceito é mais, digamos, mascarado. É um preconceito quando eu passo na rua, alguém faz aquela coisinha, esse pitbull é lesse. Tem um preconceito mais escondido, digamos assim. Nunca teve algo mais agressivo. Meu pai me agrediu e eu fui na delegacia prestar ocorrência. E quando eu cheguei, eu não sei se foi deboche, alguma coisa do tipo, eles falaram assim, e essa moça? Aí, não sei se notaram que eu não era uma mulher, fisicamente, né, assim, que ainda dá de notar um pouco, a voz também. E o que aconteceu? Eu entrei para fazer a ocorrência, eles queriam anotar num papel assim qualquer, entendeu? Virada numa folha assim, que tipo já tinha coisas anotadas, e eu me liguei logo que eu estava sofrendo algum tipo de preconceito também, né? E eles ficaram rindo da minha cara. Aí eu saí de lá muito triste, entendeu? Eu me senti um nada. Eu vim começar a ter relacionamento com a minha parceira há 6 anos atrás, quando eu conheci ela e teve alguém da minha família que me deixou de lado, né? Não queria que eu passasse na porta dela, nem levasse ela lá e tal. Talvez o caminho mais simples para que a gente possa começar a romper os preconceitos, né, que as pessoas possam começar a romper os seus preconceitos, seja buscar informação, buscar conhecimento, porque a partir disso a pessoa começa a modificar as ideias que ela tem, as noções que ela tem a respeito daquele conteúdo, daquele assunto, e isso pode ajudar a modificar o seu comportamento e o seu sentimento com relação àquilo. Então, a partir do momento em que você se informa, que você vai atrás, que você busca, você percebe que às vezes algumas coisas que você acreditava que eram de uma forma, elas não são, elas são de outra. Então, a informação, o conhecimento, buscar ampliar um pouco mais os seus horizontes, né, é a melhor forma de você conseguir ir desmontando os preconceitos que você tem. A única coisa que dá pra sentir é um misto de tristeza, raiva, medo. A gente fica com medo, né? Porque a gente nunca sabe como a gente vai ser a próxima vítima. Eu não consigo aceitar esse tipo de realidade. O sentimento que me vem é um sentimento de indignação, que não dá pra gente ficar aceitando essa realidade, ficar de braços fechados e olhar pra tudo isso e achar que é normal. Eu sinto que falta muita informação na cabeça das pessoas.
A maioria das vezes é porque a pessoa não sabe lidar, não conhece mais a fundo. Como é que funcionam os meios de comunicação? Para quem que é feita a comunicação que nós temos atualmente? Né? É interessante destacar que os meios de comunicação eles são instrumentos da elite. Né? E quando você fala, por exemplo, das minorias, e aí algumas minorias em direitos, né? Porque algumas minorias são maiorias, né? Quando você fala dessas minorias, os meios de comunicação eles não estão ali trabalhando para as minorias, né? Para LGBT, para os negros, né? Então eles não estão trabalhando, o modus operandi dos meios de comunicação é da elite, a elite que dita como os meios de comunicação devem funcionar. E essa elite ela é construída sob uma ideia de um falso moralismo, que a população LGBT é como se fosse uma distorção desse moralismo, né? Que é um falso moralismo na verdade. Então, a população LGBT é como se fosse um grupo que não fizesse parte dessa sociedade, né, que fosse como uma distorção. Os meios de comunicação eles trabalham isso, né, como se o LGBT fosse o estranho, o diferente, que não se encaixa nesse padrão de sociedade que a elite tenta construir e passa para a sociedade através dos meios de comunicação. Eu acho o movimento LGBT de Imperatriz meio que parado. Existem algumas manifestações que acontecem uma vez ou outra, mas a dificuldade que a gente encontra é de reunir pessoas que estejam dispostas a fazer algum tipo de atividade e tenham a iniciativa de lutar pela realidade local de Imperatriz, porque como a cidade é pequena, poucas pessoas elas colocam mesmo a cara para se assumir realmente LGBT e lutar por isso, por uma causa. Para falar a verdade, na verdade nem existe movimento LGBT na cidade, né? Não tem um grupo, não tem um grupo de discussão, na verdade não tem nada. A única coisa que tem são algumas festas voltadas mais para o entretenimento. Não tem algo que discuta política LGBT, não tem algo que discuta uma série de outros assuntos. Aí a gente sente falta, né? Porque não existe. Não que eu saiba, né? Pode existir, eu não sei, mas até agora eu não ouvi falar. Os grupos aqui em Imperatriz, eles são mais divididos. Tem muitos grupinhos. Quer dizer, a gente não vê muitas bandeiras levantadas. Eu participo de grupos na internet, que é algo virtual, né? Mas fisicamente aqui em Imperatriz acho que é difícil. Mas quando eu posso levantar a bandeira contra o preconceito, eu levanto. Seja na faculdade, seja fora dela, seja na minha vida pessoal. Eu não tento me camuflar. Eu digo que eu sou gay e pronto. Aceitem. Eu não sou ativista. Eu não gosto de ser ativista. Não por vergonha de ser um homem trans ou algo do tipo. É porque eu não vejo necessidade de ficar dizendo para quem não entende ou para quem não quer ouvir aquilo que eu sou. Porque se em 10 anos eu fiz isso com a minha família e não deu certo, o que eu vou esperar do mundo, de uma sociedade que está cheia de gente, sabe? Então, eu não sou ativista, não digo tanto para as pessoas que eu sou trans e tudo mais. Eu deixo a critério. Mas se me perguntar, não tenho problema nenhum em dizer. Eu digo que a minha militância só é comigo mesmo. Eu estou feliz assim, eu estou em processo hormonal, eu estou feliz e para mim é o que vale. Eu sei que em Imperatriz tem muitas pessoas homossexual e não se assumem por medo, realmente é medo mesmo, realmente é medo. Então, as pessoas têm que se libertar, têm que assumir e participar desses movimentos, porque Imperatriz está precisando muito, muito mesmo. Então, eu não fico calado quando eu vejo algum tipo de atitude LGBTfóbica na minha frente. Eu intervenho mesmo. Acontecer um colega meu for humilhado, ou enfim, colega ou não, mas eu perceber que está acontecendo alguma diferenciação de tratamento ou mesmo agressão, eu tento intervir.
Eu milito num movimento social, que é o Rua Juventude Anticapitalista, e eu tento, junto com os meus outros companheiros e companheiras, a gente se formar coletivamente e levar a nossa política, o nosso discurso para vários tipos de lugares, como na escola, periferia, em vários espaços. Eu acho que se a gente fazer a diferença na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade e disputar pessoas mesmo para a luta, sejam elas héteros, LGBTs, enfim, todos juntos para lutar contra o preconceito e contra a LGBTfobia. Eu não, assim, falando de mim, eu não tô nem aí para ninguém, não. Eu vivo a minha vida, vivo tranquila com a minha parceira, com os meus filhos, e todo mundo nos aceita. Os outros, para mim, não importa, não. Eu sou um ser humano que começa daí do respeito. Eu tenho minha própria vida, você tem a sua. Não precisa você se preocupar comigo, com o que eu faço, com o que eu saio. Então, parte disso, né, do respeito, cada um no seu quadrado. Dizem, não sei o quê, por causa do nosso jeito de ser extravagante. A gente é extravagante, a gente nasceu pra causar mesmo. E eu não tô nem aí. Sou gay sim, e a sociedade tem que entender isso. É um direito meu. É uma questão de respeito, é uma questão de tolerância. Ninguém precisa aceitar, mas tem que respeitar. A gente tá chegando pra ficar. E a gente não vai mudar por causa deles, entendeu? Ninguém. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um leva a vida como quer. Porque a própria Bíblia fala que Deus ele não lhe obriga a nada. Então você tem o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que escolher o que a gente quer ser, como a gente quer viver. Claro que cada um dentro do seu limite, respeitar o espaço do outro. Não é porque eu sou assim que eu vou provocar alguma pessoa, que eu vou estar dando em cima de alguém, porque eu sou assim, eu sou a tal, não. Eu tenho o meu limite, eu tenho que me respeitar e respeitar as pessoas. Então, eu dou um recado para as pessoas que são homofóbicas. Que existem pessoas homofóbicas, eu já vi. No restaurante lá onde eu tenho com a minha parceira, eu tinha um cliente homofóbico, mas ele nunca falou nenhuma palavra de preconceito contra a gente. Pelo contrário, ele gostava da gente, mas ele sempre nos respeitou, sempre. Então, eu digo assim, que é uma questão de respeito. O homofóbico, a pessoa não aceita mesmo, eu sei como é. Meus pais, eu acho que eles são assim. Então, a pessoa não aceita. Então, eu respeito. A pessoa não aceita, tudo bem. Mas não pode agredir, porque eu tenho que cada um respeita o seu espaço. Eles têm o pensamento deles, eu tenho o meu pensamento. Então, eles têm que respeitar isso. Posso falar que as pessoas vivem a vida delas do jeito que gostam. Entendeu? Igual eu vivo a minha, com a minha família, com a minha parceira.